Aceitem a paz do Senhor. Amém. Melhorou. Glória. 99%. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, mas deixa eu cantar um corinho. Amém. Vamos? Glória. Essa é a nossa igreja. Glória a Deus. Minha igreja. Isso aqui. Batendo palmo aí, corinho. Uma igreja poderosa, toda ponta da cidade. Eu me sinto bem aqui na cidade de Belém. Aleluia. Nesses dias aí, agora no aniversário da igreja, eu completo 54 anos no ministério. Eita, maravilha. Será que você gosta do ministério? Maravilha. Mas tudo isso é para dizer que para nós ter um tempo grande na presença de Deus, permanecer na presença de Deus até o Senhor voltar, é necessário que nós estejamos de bem com nós mesmos e com o nosso próximo. É necessário que nós tenhamos uma vida no altar de Deus. Aleluia. Uma vida de oração, uma vida de santificação, sempre sabendo que Jesus a qualquer momento ele vai voltar. Todo dia que nós acordar, deitar, temos que imaginar que Jesus pode voltar na madrugada,
ao amanhecer, qualquer momento desse, ele vai voltar. Aleluia. E aí nós vamos nos apegando com a palavra de Deus, ouvindo os bons conselhos, não é? Eu já disse que eu sou um jovem, né? Um jovem que deu certo. Glória a Deus. Então, porque eu cheguei na igreja com 13 anos de idade, Aleluia. e a vida, minha vida inteira foi na igreja. Aleluia. Deus me escondeu de muita coisa ruim, né? Tive meus irmãos, 3 irmãos meus, morreu mal, porque morreu sem a presença de Deus, né? E Deus me guardou de todo o mal, Aleluia. me escondeu debaixo das suas asas, né? E é assim que Deus faz. Mas para isso nós temos que honrar a Deus, porque se tu honrar a Deus, Deus também vai te honrar todos os dias. Amém? Vamos ler aqui a palavra com o missionário Jabes. Aceite a paz do Senhor, irmãos. Amém. Livro de 2 Reis, Oh, glória. capítulo 6, Eita. no versículo 8. Aleluia. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria, ele fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem 2 vezes. Aleluia. Glória a Deus. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Glória. E ele disse: vai, vê aonde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço do homem de Deus lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, fere essa gente de cegueira. E o Senhor feriu de cegueira a todo o exército sírio, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem e à cidade que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. E eis que chegando na cidade de Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens agora, para que eles vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele lhe disse: não os ferirás. Ferias tu os que
tomaste prisioneiro com a tua espada ou com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e depois se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas da Síria nas terras de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eterno. Amém, irmãos? Amém. Senhor, grande Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, está aqui a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, é luz para os nossos caminhos, Pai. Ajuda nós nesta noite, por esta palavra, Senhor Deus, visite alguém nesta noite, por esta palavra, Senhor Deus, traga o livramento para alguém nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então observa que entre os sírios Eu creio. e Israel havia uma contenda grande. De tempo em tempo, os sírios vinham guerrear contra Israel. Os soldados da Síria era muito grande, o exército. Porém Deus sempre foi e sempre será por Israel. Então nós veja que a palavra de Deus fala que o rei da Síria chamou os seus soldados, seus oficiais, e disse: em tal lugar eu vou montar um acampamento para quando passar o rei e os soldados de Israel, nós vamos deter. E ele fez isso não uma ou duas vezes, mas todas as vezes que ele montava acampamento para deter o rei, os soldados de Israel, nenhuma vez dava certo, porque Deus falava com o profeta Eliseu, e Eliseu falava para o rei de Israel, dizendo: guarda de te passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. E a Bíblia diz que o rei de Israel mandou vigiar, ver se verdadeiramente os sírios estavam naquele lugar. Aleluia. Ele foi, mandou ver, viu lá estavam os sírios, e assim eles não passaram por aquele lugar. Isto aconteceu não uma vez, mas muitas as vezes. Mas todas as vezes que o rei da Síria montava um acampamento, nenhuma vez dava certo, porque Deus avisava para Eliseu, Eliseu avisava para o rei de Israel, e assim Deus o livrava Israel todas as vezes. Glória a Deus. Então observa que o rei da Síria ficou indignado, chamou os soldados e disse: não me farei saber quem de nós tem levado os meus planos para o rei de Israel. Alguém disse: ó rei, ninguém tem levado teus planos ao rei de Israel, mas é o profeta Eliseu que está lá em Israel. Quando tu entra na tua câmara de dormir, Deus revela para ele, e ele fala para o rei de Israel. Irmãos, observa que Deus é zeloso e cuidadoso. Eu falei que vou fazer 50 anos de ministério. Por que disso? Porque sou bom? Sou o melhor? Não. É porque todo esse tempo Deus cuidou de mim. Todo esse tempo, Senhor Deus, Ele
Ele zelou pela minha vida. Quantas vezes, por causa do meu irmão, que era metido com coisas erradas, entravam bandidos dentro da minha casa, mas todas as vezes que eles entravam, era tudo em vão, porque o próprio Deus enxotava eles de lá. Até um dia, o meu irmão, que já faleceu, ele estava devendo o sujeito lá, e o policial estava na captura dele, porque havia subido um objeto. A pessoa deu parte, e todos os dias o policial chegava lá, mas nenhuma vez ele estava lá. O policial chegava, batia na porta, abria a porta. Cadê o Alaino? Não está aqui não. O policial ficou tão bravo que um dia olhou para mim e falou: vou levar esse daí. Minha mãe falou: meu filho, você não leva. Né? Então Deus é o Deus do livramento. Aleluia. É o Deus, irmãos, que zela dos seus filhos. Então, quantas vezes, quantos livramentos o Senhor Deus já deu para ti, já deu para cada um de nós. É verdade. Será se nós agradece a Deus no final do dia pelo livramento que nós não vimos, o livramento que nós vê, nós agradecemos a Deus por ele. Mas é um livramento que você não viu. É meu Deus. E o livramento que Deus der para o teu filho durante a sala de aula. E o livramento que Deus dá no trajeto, indo e voltando para o trabalho. E o livramento que Deus dá quando nós está vindo para a igreja. Imagina a fúria do diabo quando estamos arrumando para vir para a casa de Deus. Se ele pudesse, ele nos deteria, mas todavia é o Senhor Deus que cuida e zela de nós. Deus cuida de nós, irmãos. Se você está saudável, está cheio de saúde, está alegre, está em paz, agradeça, porque é Deus que tem feito isso para com a tua vida. Deus tem se agradado de você, por isso você está aqui. Então observa que o rei da Síria chamou muitos soldados, carros e carruagens, e muitos soldados, e mandou ir em busca do profeta Eliseu. Profeta Eliseu, que disseram que estava lá em Dotã. Foram para lá. O moço de Eliseu acordou cedo e, quando ele abre a porta, ele vê lá os soldados da Síria. Voltou correndo. Valei-me, Senhor, nós vamos perecer. Aleluia. Os sírios estão aí. Glória ao teu nome eterno. Geás estava com medo. O pavor tomou conta dele. Por ele e o Eliseu iria ser morto. Porém o profeta Eliseu, venha cá, menino. Aleluia. Glória a Deus. Colocou a mão sobre a cabeça dele, orou e disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Porque quando ele
Eliseu fez esta oração. Ai, que foi aleluia. Geazi saiu de novo para fora. Os soldados da Síria continuavam ali, no mesmo lugar, esperando a oportunidade para entrar e pegar o homem de Deus. Mas agora Geazi, ele olha para o alto. Davi diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Pois Geazi agora olha, e ele vê cavalos de fogo e carruagens de fogo. Deus havia enviado o socorro para o seu ungido. Agora, por que Geazi não viu pela primeira vez? A primeira vez ele viu somente os soldados da Síria e mais nada, porque Geazi estava com a visão espiritual fechada, não estava enxergando, só estava vendo o perigo, só estava vendo o mal. E assim que acontece com muitos de nós, na hora da adversidade, que o vento sopra ao contrário, meu Deus. no invés de cair de joelho e pedir socorro para Deus, vai lá no vizinho pedir socorro para o vizinho, vai lá no parente mais próximo, me ajuda, a coisa não está boa para o meu lado. Jesus, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou invocar o meu Pai, ele vai enviar um novo Consolador, e ele nos ensinará todas as coisas. Então o Senhor, ele prometeu para nós que não nos deixa só. Ele disse que ele ia, mas ele ia voltar. Para onde ele estiver, nós também vamos estar com ele. Ele também não disse que seria fácil a vida do crente aqui na terra. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflição. E todos nós aqui passamos por aflição. Todos nós aqui passamos por luta, por sofrimento. Olha eu aqui, ó, 54 anos de ministério. Quando eu tinha 27 anos de idade, orando, buscando a Deus, de repente fiquei cego, perdi a visão. E quando eu perdi a visão, não houve desespero, não houve nenhum desespero. Todo mundo ficou calmo, porque Deus estava no controle. A alegria do Senhor estava comigo. Porém eu disse: não vou mais pregar. Agora vou para a igreja somente para ouvir a palavra de Deus. Não vou mais dirigir igreja, culto e pregação. Porém, no dia seguinte, fui para a matriz. Ou seja, fui com a minha mãe para a matriz. E lá, o missionário Josias estava lá no altar. Aleluia. Vocês não sabem, era um altarzinho de madeira. Meu Deus.
que o missionário pulava de lá, já no meio dos paralíticos, já arrancando paralítico da cadeira de roda, pulando por cima de outro e pulando todo mundo. Eu estava lá na galeria, só ouvindo, e de repente o missionário fala: o homem tem muita desculpa para não fazer a obra de Deus. Meu Deus. Mas se alguém disser que não faz a obra de Deus porque não tem as pernas, eu digo que você tem os braços, Aleluia. você tem os olhos, você tem ouvido, você tem a boca para falar do amor de Deus. Ele continua falando. Mas se você dizer que não faz a obra de Deus porque não tem os braços, eu digo que você tem as pernas, você tem os olhos, você tem ouvido, você tem a boca para falar do amor de Deus. Ele continua falando. Mas se você falar que não tem as pernas, não tem os braços, não tem os braços, mas eu digo para você que você tem os olhos e você tem a boca para falar do amor de Deus. Aí ele vai e diz: mas se você falar que não tem os olhos, eu digo para você, você tem as pernas, você tem os braços e você tem a boca. Vamos, rapaz, vai falar do amor de Deus. Daí eu entendi que Deus não aceitou a minha desculpa. Era só uma desculpa para não fazer a obra de Deus. Todo mundo pode e deve fazer a obra de Deus. Não existe desculpa. Deus não aceitou a minha desculpa, e eu creio que também não aceitará a tua desculpa. Porque às vezes a desculpa é boa para o dirigente. Ah, não, para mim não vai dar mais para pregar, não vai dar mais para acompanhar as visitas, não vai dar para ir subir mais um monte. Olha, eu perdi a visão, estou cego. Ô irmão, ô coitadinho, coitadinho nada, não existe coitadinho na terra, né? Então, essa era a minha desculpa. E qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa para não fazer a obra de Deus? Qual é a tua desculpa? Me capacita, Senhor. O que você alega para não fazer a obra do Senhor? É verdade. Eu poderia agora estar lá na casa, está sentado, está tomando chá, né? Poderia estar sentado ouvindo a pregação, poderia estar lá em casa da minha mãe. No entanto, nós estamos aqui. Estamos aqui porque Deus merece. Deus merece o nosso melhor. Na alegria ou na dor, louvai ao Senhor. Não é? Então, observa que quando eu disse isso, não demorou muito. Na época, o mensageiro Emerson, ele me designou lá para a Ponte Rasa, né? Já estava lá no Jardim Robru. Teve um dia que eu fui para o Jardim Robru, estava enxergando bem pouquinho, antes de perder a visão total. Eu estava indo para a igreja, lá no Jardim Robru, sozinho. Enxergava daqui a ali, né? Não enxergava nem em 2 metros. Ia bem devagarzinho, andando, atravessando a rua, e de repente, apagou tudo. E eu falei: e agora, Senhor? Né? Recorri a Deus. E Deus, na hora, atendeu a minha oração.
Foi um milagre urgente. Deus o fez. Aí eu voltei a enxergar um pouquinho que eu enxergava e fui para a igreja. Cheguei lá, preguei a palavra de Deus, não falei nada para ninguém. Voltei para casa dando glória a Deus. Porque o mundo espiritual não é fácil, mas também não é difícil. Basta estar do lado certo. Verdade. Se você estiver do lado certo, vai estar tudo bem para você. Daí, passando os dias, o irmão Emerson me levou para pregar lá, cheguei lá na Ponte Rasa. E de lá para cá, nunca mais fiquei sem dirigir igreja. Nunca fiquei sem dirigir igreja. Perdi a vida. Antes de enxergar, estava correndo atrás, pregando, subindo ao monte. Depois que eu perdi a visão, nunca fiquei sem fazer a obra de Deus. Amém. Foi porque eu quis? Não. Por mim eu estava parado, velho. Né? Ia já estar velho. Ia estar já velho, cansado, reclamando de tudo. Mas, no entanto, Deus disse: não é do jeito que você quer, é da minha maneira. Aleluia. Glória a Deus. Por isso estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome deste Deus. E não sou reclamão, não reclamo de nada. Para mim, todos os dias é bom. Se tiver dinheiro no bolso, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus. Vai melhorar, né? Vai tudo bem, né? Então a gente, irmãos, precisamos de nos tocar. Eu falo para você, olha para você, veja que se você não dá para render mais para Deus, eu estou falando isso para você olhar dentro de você. Você é capaz, você pode. Aleluia. Esta vida não dura muito tempo. É verdade, Deus. Daqui a pouco esse céu, ele vai se abrir. O Jesus vai aparecer nas nuvens, arrodeado por seus santos anjos, para buscar a igreja. Aleluia. O que você terá feito para entregar para ele? Porque ele vem para prestar uma conta, prestar conta com a terra, vem para prestar conta com todos. O que você tem feito para agradar o teu Deus? Ama tanto a Deus e faz o que por ele? Ama tanto o Senhor, no entanto, rejeita fazer a obra dele. Saiba, Deus não precisa de nenhum de nós, mas ele conta com nós. Aleluia. Ele conta contigo. Então se disponha, se coloca à disposição da obra de Deus, que é bom demais. Então veja aqui, Geazi, ele está agora olhando, está vendo cavalos de fogo e carruagens de fogo. Aleluia, Rei da Glória. Porque agora a visão espiritual dele está aberta. Aleluia. Eu espero que a tua visão espiritual nesta noite seja aberta. E tu vai ver a necessidade que tem de você na obra de Deus. Não veja que Eliseu sai para fora Glória. e ele, após ele ter orado para Geazi, ele vai e disse: Geazi, mas é o que está conosco. É. Aleluia.
Aleluia. do que os que estão com eles. Sai para fora, Eliseu, e diz: ei, senhores, não é esse o caminho, e a cidade não é esta, mas deixa que eu vou conduzir vocês até o homem que vocês procuram. Levantou as mãos para os céus e disse: Senhor, cega todos eles, fere todos eles com cegueira, e todos eles ficarão cegos. Eliseu agora, uma fila, imagina, uma fila gigante, Eita Jesus, aleluia. e o profeta de Deus na frente conduzindo. Milhares e milhares de soldados, todos sem visão, porque Deus ouviu a oração do seu ungido, a segunda oração. Agora veja que quando chegou em Samaria, ele vai e ora: Senhor, abra os olhos deles, Aleluia, eterno. e todos eles voltaram a enxergar. Aleluia. E o desespero, Glória. porque eles estavam lá no pátio do palácio do seu inimigo, e tem tantos eles procurou deter, e agora em nome do Senhor eles são todos detidos. Agora veja, o rei vem e diz: feri-lo-ei, meu pai, feri-lo-ei. E Eliseu disse: não, vai ferir todos aqueles que você deter com seu arco e com a sua espada. Oh, glória. A esses façam um banquete para que eles possam comer. E o rei vai, fez um grande banquete. Eles comeram e depois foram dispensados em paz para a sua cidade, para os seus senhores. Então nós vemos, irmãos, que aquilo que podia ser uma tragédia, o profeta poderia ser morto junto com Geazi. Porém, a providência de Deus foi bem maior. Aleluia. Também, o rei poderia matar todos os soldados, mas entrou o amor. O profeta, ao invés de deixar matar, ele disse: não, faça um banquete para eles. Não se paga o mal com o mal. Aleluia. Se der para fazer o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Se der para você amar o teu próximo como a ti mesmo, ame, que vai ser bom para você mesmo. O Senhor Deus, Ele tem olhado e tem zelado de todos nós. Se todos nós hoje estamos aqui, é graças a Deus. Então nós vamos fazer aqui 3 orações, né? Nós vamos fazer a oração do livramento, vamos fazer a oração da cura, e vamos fazer a oração de agradecimento. Vamos, fiquem de pé, em nome de Jesus. Primeira oração que nós vamos fazer do livramento. Oh, glória. Aleluia. Lembra que Deus deu um grande livramento para o profeta Eliseu, e ele também vai entrar com força Oh, no glória. teu problema, na tua situação, e creia, o livramento vai chegar em ti e nos teus. Senhor, grande Deus e Pai, em nome de Jesus,
Senhor, ajuda nós, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Coloca a mão no coração. Vamos fazer a oração por cura. Se você é uma pessoa aqui tem tomado muito remédio e a doença não deixa você, nós vamos fazer a segunda oração. Aleluia. A oração da cura. Eu creio, Jesus. Creia, porque o milagre não vem daqui de baixo, vem do alto. Aleluia. É Jesus quem faz o milagre. Aleluia, Rei da Glória. Eu nem falei para vocês que eu vim da Bahia com 10 anos, com ataques terríveis de epilepsia. De dia eu caía, às vezes eu estava pensando que estava voltando do hospital, já tinha voltado e já estava indo de volta, porque os ataques eram muito terríveis. Então, uma mulher chamada Dona Joana, ela disse: eu conheço um lugar, Aleluia. se levar ele lá ele fica curado. Glória a Deus. Minha mãe já havia me levado em muitos lugares, mesa branca, centro de várias formas, simpatias, e não adiantou nada. Mas quando me levaram lá na rua Dona Anandere, Aleluia. quando me levaram lá no Cambuci, Glória. 1973, eu tinha 13 anos. Os médicos haviam dito que não havia jeito. Olha eu aqui, ó, Aleluia. com 65 anos. Já estou no lucro, hein? Para quem não ia ter jeito, não tem jeito quando termina aqui na terra. Todo o poder da medicina dos homens, aí começa o poder de Deus. Então nós vamos orar. A Dona Joana me levou lá, levou o ministro Willis e também foi curado. Aleluia. Ministro Willis Glória a Deus. pesava 40 quilos, hein? Comia só uma colherzinha de aveia, bem doente, deitado lá no banco. Um dia o missionário pulou de lá do altar. Ele disse: Deus está me revelando aqui, mas não estou vendo a pessoa. Ele pulou de lá de cima do altar. Quando ele pulou lá, que Maurício ficou sentado no banco. Está lá, é o vice-presidente da igreja. Para a glória de Deus. Então Deus faz coisa grande. Agora observa a Dona Joana, que eu oro por ela. Ela trouxe, levou eu para a igreja Moinhos de Mamoreci, minha mãe, minhas irmãs, os cunhados dela, todos os cunhados dela são pastores. Moisés é ministro, vice-presidente. Eu sou mensageiro pela glória, pela misericórdia de Deus. Amém. Agora ela levou todo mundo para a igreja, e todo mundo firme, em uma posição na casa de Deus. E ela hoje é afastada. Não é? Então, que Deus visite Dona Joana neste momento, em nome de Jesus. Vamos orar por enfermidade? Eu creio, Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, Deus, através do teu poder e da tua graça, o Senhor meu Deus é que tem, meu Deus, nas tuas mãos todo o poder, Senhor. Deus, ajuda e dê graça a esta pessoa, meu Pai, que possivelmente entra aqui hoje enfermo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu é o querer e teu é o efetuar. Deus agindo, o Senhor, quem é que pode impedir? Olha,
Senhor, em nome de Jesus, eu enalteço e glorifico o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, grandes são as coisas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor. Por isso estamos alegres, meu Pai, em saber que o Senhor tem cuidado de nós, tem zelado por nós, Pai. Meu Deus, receba a nossa oração de gratidão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Ele é merecedor de toda a Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. E pense bem no que eu te disse. Pense bem e vê se não compensa, se não é compensável para você fazer a obra de Deus. E você que fez e parou, volte a fazer. Amém. A obra espera você. Amém? Deus abençoe os irmãos com a igreja. Levante as mãos. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Nosso grito de vitória é primícia até às 19 horas. Está na igreja. Daqui a pouco estaremos lá na igreja. Glória a Deus.